Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Então, pessoal, hoje a gente está aqui reunido para a gente conversar rapidamente sobre o informe espanhol. Esse informe ele é de 2 de abril e ele tem o título de Informe do Ministério da Saúde sobre os aspectos éticos em situações de pandemia. Foi um informe coordenado pelo professor Carlos Maria Romeu Casabona. Eu vou te passar a palavra, Bruno, para você fazer um resumo, um apanhado geral desse informe para nós. Tá. O Ministério da Saúde da Espanha fez um grupo de trabalho, montou um grupo de trabalho interdisciplinar para analisar quais seriam as principais medidas éticas que deve-se tomar em relação à pandemia, porque é claro que a pandemia coloca à prova os sistemas de saúde e acarreta uma série de problemas éticos, principalmente em razão da limitação de recursos, né? Então, o grupo de trabalho apresentou esse documento, que é um documento relativamente longo, ele tem 11 páginas de texto, e no documento nós temos conclusões e recomendações no intuito de ajudar a tomada de decisão, principalmente aqui as medidas terapêuticas que são aplicadas aos pacientes. Há uma recomendação muito importante da não discriminação, e, inclusive, isso fica claro ali nos critérios gerais que se elenca para a priorização de determinados pacientes. Ou seja, como se estabelecer a ordem de pacientes caso falte recursos. E aí, o critério principal é exatamente o critério da não discriminação. E aí, depois, vem os outros critérios, que seriam critérios realmente clínicos, e aí, no final, quando não há mais nenhum critério clínico, há até mesmo a possibilidade de se utilizar a ordem de entrada no hospital como um dos critérios. Agora, é importante frisar que realmente esse último critério só pode ser utilizado na ausência dos critérios clínicos, ou melhor, depois dos critérios clínicos, depois que você já esgotou todos os critérios clínicos. Então, a gente percebe que o informe ele tem como característica principal exatamente a necessidade de transparência na colocação desses critérios. Uhum. E aí, depois, o documento passa a trabalhar algumas orientações em caso de emergência, falando dos exames diagnósticos, da priorização de admissão, nos critérios de admissão, a decisão sobre cuidados intensivos ou paliativos, e até mesmo no recrutamento de profissionais. Mas o que eu acho mais interessante realmente é aquele ponto das recomendações do grupo de trabalho. E aí, Yara, como nós tratamos aqui das diretrizes que são colocadas no Brasil para essa priorização de pacientes, eu queria que você fizesse para a gente uma comparação entre o informe e a situação brasileira. Bruno, no nosso último áudio, nós falamos, né, da resolução 2156 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, né, que fala ou traça ali prioridades para a admissão de pacientes em UTI, né? E é interessante porque essa norma foi feita num momento ordinário, né, e que ela está sendo invocada num momento de extraordinário trabalho ou necessidade de admissão de pacientes em UTI. A norma espanhola, como você muito bem disse, traz essa ideia de critérios objetivos, amplos, né? E é paralelamente, né, comparável aos critérios que a própria Resolução 2156 traz. No artigo 6º, a resolução do CFM traz 5 critérios de prioridade, sendo que o primeiro e o segundo, bem voltados à UTI, com a necessidade de suporte à vida e, por isso, justificando, né, a utilização da UTI, um critério, segundo, terceiro e quarto, ali, se misturando na possibilidade de ser semi-intensivo, ou seja, de necessidade de suporte à vida, mas que poderiam ser substituídos por outras, né, questões de tratamento médico, e, por fim, numa prioridade 5, que poderia ser
é muito bem trabalhada com cuidados paliativos, né? De toda forma, a nossa resolução do CFM, a resolução brasileira 2156, ela trata também no artigo 9º da não discriminação. Então, nos parece que são duas normas que trabalham os mesmos princípios éticos, né, para escolhas diante de conflitos ou de falta de vagas em UTI diante da pandemia. Certo. Fotinha, o que você acha aí da questão, principalmente da fragilidade, da vulnerabilidade, né? Porque quando a gente fala de paciente vulnerável, eu acho que uma das primeiras questões que a gente pode suscitar são aqueles dilemas éticos que surgem dessas decisões. Ou seja, será que realmente eu devo optar por proteger o vulnerável ou eu devo optar por proteger aquele que me dá um resultado mais útil, do ponto de vista mesmo financeiro, de tempo, por exemplo? Será que eu não devo optar por um paciente que vai ficar menos tempo na UTI? Essa ideia de critérios de vulnerabilidades nos remete principalmente a essa ideia de não discriminação. Então, primeiro aspecto, nós temos que louvar todas essas resoluções, a nossa resolução, a nossa Constituição, né, e essas normativas internacionais que falam, pelo menos teoricamente, e que deveria isso ser realmente garantido e implementado, de não discriminação. O vulnerável, com maior ainda necessidade, ele deve ser garantida a vida dele e a saúde a ele. Né? Nós já discutimos quantas vezes sobre os maiores de 70, os maiores de 80, o absurdo que é selecionar vagas de UTIs para esses maiores. Pessoas com deficiência, enfim, quando a gente fala em criança com prioridade absoluta, como está na nossa Constituição Federal, e as demais prioridades, né, elencadas nos nossos documentos todos. Esses critérios que, se nós deixarmos de proteger o vulnerável, nós vamos cair num critério eugênico, né? E isso não pode acontecer. Nós não podemos esquecer o nosso passado, exatamente para não repetir problemas do passado no nosso presente e no nosso futuro. Então, esse aspecto eu entendo perfeitamente que deve ser garantido. Os critérios são clínicos, como vocês dois mesmos já disseram. Agora, um aspecto, quando você faz essa pergunta, Bruno, me lembra desses benefícios sociais indiretos. Né? Quer dizer, olha, eu protejo quem? Então, afora os exames clínicos e essa possibilidade de ingresso por questões clínicas que são objetivas e que nós temos, nós poderíamos descambar para outras questões éticas, como o Michael Sandel muito bem fala, o que é justiça, no livro dele, que vale a pena todo mundo ler, né? Em que ele diz o seguinte, olha, quem eu salvo? Uma mãe de uma criança com deficiência ou um empresário que dá emprego para todo mundo ou para muitas pessoas? Quem eu salvo? Um médico intensivista, em que nós precisamos dele hoje pela escassez de médicos? Ou, na verdade, eu salvo o gari, que também faz um serviço de rua muito importante? E aquele que trabalha nas funerárias? Quem eu salvo? Se o critério for um critério voltado para a utilidade, nós vamos descambar, né, para os preconceitos. Quer dizer, benefícios voltados para situações sociais é uma porta escancarada para preconceitos. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. E eu entendo que, daquilo que vocês já falaram, nós temos normas éticas, nós temos normas jurídicas para garantir esses critérios. O que eu entendo é que o médico precisa ser treinado para isso. Sim. Talvez essa seja um dos pontos mais importantes, né? Ou seja, a gente falar agora que nesse informe, né, do Ministério da Saúde, nós temos exatamente essa ideia de que as decisões, elas devem
tanto quanto possível, ser compartilhadas, ser tomadas por comissões, ser tomadas por mais de um médico, porque são decisões muito difíceis. E em determinadas situações, nós estaremos realmente diante daquela escolha trágica. Ou seja, qualquer escolha ali será uma escolha difícil, será uma escolha tormentosa para um dos lados, né? E isso, há o reconhecimento nesse informe. Por isso que eu acho que o informe traz muito bem uma noção de critérios objetivos, transparentes, mas ele traz também uma explicação muito humana. E essa, na minha opinião, é que é a grande diferença dele para os demais instrumentos normativos que a gente tem visto no cenário internacional e mesmo no cenário interno. Porque há uma justificação muito melhor de cada uma das coisas, há uma explicação de que a transparência ela é realmente positiva e necessária nesse momento, né? E nos leva, inclusive, a pensar na nossa própria fragilidade e de como nós gostaríamos que fosse resolvido se nós estivéssemos naquela situação, né? E, então, esses critérios são colocados de uma maneira mais democrática, realmente, visando aqui a não discriminação. É bem próprio, né? Esse documento é bem próprio do professor Casabona. Nós três que o conhecemos, eu que o conheço tão bem, é bem próprio dele que redigiu esse documento, né? Sim, muito bacana. Ótimo. É isso Pronto? Aí. Por hoje é só? Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau.